Olá, estamos aqui no Hospital de Olhos Sadala Minganem e vamos explicar neste vídeo o que os pacientes precisam saber e fazer antes e depois da cirurgia de implante de lentes intraoculares para correção de grau ou cirurgia de catarata. Vamos descrever qual será a sua experiência durante a cirurgia, logo após e durante os primeiros 30 dias de pós-operatório. Você vai saber quais são os sintomas normais após a cirurgia e com o que você deve ou não se preocupar. E também você pode ou não fazer após a cirurgia. Qual será a sua experiência no dia da cirurgia? Nossa equipe de enfermagem fará sua admissão no centro cirúrgico para iniciar o processo. Elas irão conferir a sua pulseira com o seu nome e o olho a ser operado e irão lhe encaminhar ao vestiário. Já no centro cirúrgico, a enfermeira pegará sua veia e iniciará a administração de colírios para dilatar a pupila e anestesiar o seu olho. Logo após a entrada na sala de cirurgia, o médico anestesista irá aplicar um sedativo na veia, que tem com o intuito de deixá-lo relaxado, mais calmo e sonolento durante a cirurgia. Você estará deitado na maca e verá as luzes do microscópio. Muitos pacientes dormem durante a cirurgia, mas não é obrigatório. A cirurgia é indolor. Nós usamos anestesia tópica, com colírios, e após aproximadamente 10 minutos, finalizamos o procedimento. Colocaremos um protetor ocular de acrílico e vamos liberá-lo para ir para casa. Este protetor deve ser retirado cerca de 1 hora quando serão iniciados os colírios. Você deve usá-lo quando for cochilar ou dormir à noite por 7 dias. E o intuito é proteger o seu olho de possíveis acidentes, como bater com as mãos ou coçar os olhos enquanto estiver dormindo. Este protetor ele é posicionado desta forma aqui no olho, colocando 2 tiras de micropor para poder fixá-lo ao seu rosto. Você não vai utilizá-lo durante o dia. Seus olhos podem ficar abertos normalmente nos dias seguintes à cirurgia. Na saída, a enfermeira irá lhe entregar a receita dos colírios e lhe explicar os detalhes de uso e cuidados no pós-operatório. Você receberá isso tudo por escrito, junto com um cartão que identifica a lente implantada no seu olho. Guarde-o. Finalmente, ela também lhe entregará óculos de sol, que pode ser utilizado nas primeiras semanas após a cirurgia em ambientes mais claros, como no sol, mas o seu uso não é obrigatório, é opcional. Se você preferir utilizar seus óculos de sol, desde que não tenha o grau, não tem nenhum problema. Quais colírios você precisa usar após a cirurgia? O colírio mais importante é este, ou um similar, que contém uma mistura de antibiótico e corticoide. Você deve agitar o frasco e pingar 1 gota no olho operado a cada 3 horas por 1 semana. Não há necessidade de acordar durante a noite para pingar o colírio. Depois da primeira semana, este colírio deve ser substituído por outro, que contém somente o corticoide, que deve ser utilizado por 1 mês na dose prescrita na receita. Para pingar o colírio, você deve lavar as mãos com água e sabão, secar em uma toalha limpa, agite o frasco do colírio, puxe a pálpebra inferior e pingue 1 gotinha. Mantenha os olhos fechados por 1 minuto após pingar os colírios. Caso você precise usar um lubrificante após, espere 2 a 3 minutos. Outro colírio utilizado desde o primeiro dia após a cirurgia é o anti-inflamatório. Este colírio você deve pingar de manhã e à noite, ou seja, aproximadamente a cada 12 horas por 2 semanas. Siga a tabela que você recebeu junto com a receita. Qual a importância das lágrimas artificiais no processo? Os medicamentos aplicados podem irritar um pouco os olhos e o procedimento em si também pode deixá-los ressecados. Então, após a cirurgia, você pode utilizar colírios lubrificantes a cada 2 ou 3 horas para manter os seus olhos hidratados e acelerar a cicatrização e recuperação da visão. Sempre espere, como comentado,
de 2 a 3 minutos após os colírios para usar o lubrificante. Após o pingar o lubrificante, não é necessário fechar os olhos por 1 minuto. Na primeira semana de pós-operatório, não utilizem lubrificantes que já estavam abertos. Utilizem colírios novos. Algumas opções, dentre inúmeras que existem, são o Ilogel, Iabac, Systane, Optive, Ecofilme, Lacrifilme, Viofta e assim por diante. É benéfico utilizar mais do que uma gota de colírio ao mesmo tempo? Não. O olho absorve somente 1/4 da gota utilizada. Ou seja, se você pingar mais do que uma gota, essa gota extra acabará escorrendo pelo rosto, sendo desperdiçada. Se você usa outros colírios para problemas como glaucoma ou olho seco, por exemplo, converse com seu médico para verificar se eles devem ser utilizados no período pós-operatório. Não suspenda os colírios de glaucoma sem a orientação médica. São muitas informações, mas existe um material impresso que está incluso no seu kit pós-operatório. Nós temos vídeos e cronogramas para ajudá-lo a usar os colírios, que estão junto com a sua receita. Quais são os sintomas normais esperados após a cirurgia? A visão estará bem embaçada nas primeiras 6 a 8 horas, especialmente enquanto a pupila estiver dilatada. Você pode perceber a visão mais rosada, trêmula, com alguns flashes de luz. Ardência, lacrimejamento, sensibilidade à luz e vermelhidão nos olhos são normais, especialmente nos primeiros dias. A partir do dia seguinte à cirurgia, os sintomas devem ir diminuindo, ir melhorando. Caso haja piora dos mesmos, por favor, entre em contato com o seu médico. O contato via WhatsApp está na sua receita cirúrgica. Se você realizou um implante de lentes monofocais, provavelmente tem um dos olhos com o foco melhor para longe e o outro com o foco melhor para perto. A adaptação à visão balanceada pode demorar de 3 a 6 meses. Alguns pacientes vão melhorando até 1 ano. Portanto, é normal que o olho de perto esteja embaçado para longe e o olho de longe embaçado para perto. O que pode ou não ser feito após a cirurgia? Você receberá uma lista do que pode ou não fazer após a cirurgia. Leia atentamente e, caso ainda haja dúvidas, por favor, entre em contato com seu médico pelo WhatsApp. Em resumo, você pode olhar ao redor, ler, trabalhar no computador, no celular, assistir TV. Você pode usar o seu olho normalmente. Isso não vai afetar o processo de cicatrização. Você pode lavar o seu rosto no dia seguinte da cirurgia, mas não esfregue ou aperte os seus olhos. Quando estiver no chuveiro, feche os seus olhos suavemente e deixe a água cair sobre eles. Se precisar higienizar os cílios na primeira semana, faça com um cotonete úmido com soro fisiológico, limpando cuidadosamente os cílios, sem nenhum problema. Mas lembre de manter o soro fisiológico na geladeira e descartar a cada 24 horas. Após 1 semana, você já pode usar uma gaze ou algodão suavemente esfregando sobre os olhos. Tenha em mente que no dia da cirurgia você recebeu uma sedação. Então, dirigir está proibido até o dia seguinte, ou até quando a sua visão estiver boa. Relaxe em casa durante este período. Faça o que puder, mas em casa, né? A sedação ela pode manter você um pouco instável, com mais possibilidades de acidente. Então, é melhor que você tenha mais cuidado no dia da cirurgia. No dia seguinte, aí você pode voltar às atividades visuais normais. Você deve evitar atividades ou esportes que tenham risco de trauma nos olhos por cerca de 30 dias. E nunca deve esfregar os olhos. Também está proibida a natação ou hidroginástica por 15 dias, assim como maquiagem nos cílios, como lápis e rímel, durante este mesmo período. Se você costuma usar protetor solar, evite utilizá-los na área dos olhos, porque eles podem escorrer para os olhos e causar ardência. Quais são os sinais e os sintomas de alerta?
você deve entrar em contato conosco pelo WhatsApp, o número que está no final da receita, ou vir ao consultório em horário comercial quando apresentar queda brusca da visão, ou seja, a visão estava boa e de repente piorou, ou ela ficou embaçada por mais de 30 minutos e não melhorou, se o olho estava bem e começou a ficar muito vermelho, se você começou a ter dor ocular moderada ou intensa, ou se a sua pupila, a menina dos olhos, estiver muito diferente entre os olhos, a partir do dia seguinte à cirurgia. Você precisa parar suas medicações antes, durante ou após a cirurgia? Não. Você pode tomar todas as suas medicações normalmente. Por exemplo, hipertensão arterial, colesterol. Você não precisa parar medicamentos, inclusive para coagulação, a não ser que seja solicitado pelo anestesista ou outro médico que lhe acompanhe. O único que não deve ser utilizado no dia da cirurgia é a insulina, caso você tenha diabetes, pois você estará em jejum. Eu preciso mudar a minha alimentação no dia da cirurgia? Sim, faça um jejum de 8 horas para alimentos sólidos e 3 horas para líquidos no dia da cirurgia. Após a cirurgia, a alimentação é normal. Você chegará nervoso, apreensivo no dia da cirurgia, mas esse é o nosso mundo, a nossa especialidade. Nós estamos comprometidos para que você tenha o melhor acolhimento, com o melhor time, desde o início até o final, para que tudo corra bem. Agradecemos por você confiar em nós e no nosso hospital para cuidarmos dos seus olhos, da sua visão. Saiba que estamos à disposição para sanar suas dúvidas nos e-mails e telefones celulares que estão disponíveis no seu material. Esperamos que você tenha uma excelente experiência.